Clima no PL azedou de vez. O Bolsonaro até falou que ligou pro Tarcísio, que eles bateram papo e estão 100%, mas estão nada. O que tá acontecendo no PL é que o Valdemar Costa Neto tá irritadíssimo com os bolsonaristas, porque ele quer filiar o Tarcísio ao partido. Só que os bolsonaristas e também o Bolsonaro boicotam a filiação. Óbvio, se o Tarcísio se filiar ao PL, o Bolsonaro vai ficar escanteado. E há um receio dentro do PL que possa acontecer o mesmo que aconteceu com o PSL. Uma implosão por conta dos bolsonaristas. Você vai colocar nos comentários. Você acha que o Valdemar Costa Neto errou ao filiar o Bolsonaro? O PL vai implodir assim como o PSL? E você concorda comigo que estão boicotando o Tarcísio para que ele não ofusque o Bolsonaro? Deixa seu like porque eu sei que você curte quando o bolsonarismo se dá mal, principalmente o Bolsonaro, e se inscreva no canal. O movimento de disputa do Tarcísio com o Bolsonaro ficou cada vez mais evidente desde do último final de semana, né, da votação da reforma tributária. Já tem gente para além de nós aqui no canal falando que esse é o início de uma guerra, porque o clima é de guerra entre o Bolsonaro e o Tarcísio. Link aqui no card para que você entenda essa história. Eles já ligaram um pro outro, o Bolsonaro falou que tá tudo bem, mas não está nada bem. E esse movimento do Tarcísio com o Bolsonaro vai resultar na implosão do PL, assim como aconteceu com o PSL. Porque o Valdemar Costa Neto quer o Tarcísio, os bolsonaristas não querem, e aí vai haver essa disputa de poder que já estava acontecendo desde 2022. Os diretórios estaduais do PL, quando houve a grande filiação dos bolsonaristas Zambelli, Eduardo, Bia Kicis e vários outros, começaram a ter disputa entre os novos filiados e os antigos. Tudo isso disputa por dinheiro. Quem iria controlar o destino do orçamento dos diretórios estaduais? Alguns diretórios, os PListas antigos foram derrotados pelos bolsonaristas, outros eles venceram os bolsonaristas. E tá todo esse problema porque o Valdemar Costa Neto, ele tem o grande sonho dele de posicionar o PL como sendo um partido de extrema direita e até mesmo de direita, porque não existe aí um partido no Brasil que seja de extrema direita. Ele quer que o PL seja a casa do bolsonarismo, você já sabe disso. Porque o bolsonarismo, apesar de ter sido derrotado pelo Lula na disputa presidencial, tem muito voto. Só que não adianta o Valdemar Costa Neto ter esses votos do bolsonarismo na Câmara dos Deputados se ele não consegue controlar a bancada como está acontecendo. Ficou claro na reunião do partido. Ficou muito claro. Porque o Tarcísio foi lá, era um gesto para o Bolsonaro e também para o Tarcísio, e os bolsonaristas vaiaram o governador de São Paulo, que é do Republicanos. Então não interessa ao Valdemar Costa Neto esse tipo de deputado. O que ele quer são deputados que ele possa controlar. Até mesmo o Tarcísio quase se filiou ao PL em 2021. Quando ele começou a sair, se filiou como governador e se filiou ao Republicanos. O Tarcísio só não se filiou ao PL, porque ele tinha sido chefe do DENIT na época de Dilma Rousseff, ele não se sentiria bem no PL porque ele demitiu vários integrantes do partido. Mas o Costa Neto quer a filiação do Tarcísio no PL, esse é o grande sonho. Tanto que o Costa Neto tem causado incômodo no Republicanos, que é o partido do Tarcísio. O Costa Neto, ele tem feito afagos públicos ao Tarcísio. Ele já lançou 2 chavecos públicos e pesados contra o Tarcísio, ou para o Tarcísio. Em um deles ele até falou o seguinte, olha, se o Tarcísio quiser disputar 2026, ou seja, se quiser disputar a presidência, ele precisa se filiar ao PL. O Marcos Pereira, que é do Republicanos, presidente, né, do partido do Tarcísio, falou o seguinte, ô Costa Neto, que é isso, cara? Qual que é esse lance aí? Ele não curtiu, claro, porque o Republicanos nunca teve um cargo tão importante como o governo de São Paulo. Ah, teve lá a prefeitura aqui, prefeitura colar, eventual alguma coisa, mas o estado de São Paulo, as pessoas querendo falar ou não, sem ter qualquer tipo de questão regional, é o estado mais importante da nação em termos políticos. Porque é o segundo maior orçamento do país, atrás somente do orçamento da União. Então você ocupar o posto de governador de São Paulo é uma grande vitrine. Ah, mas os governadores de São Paulo não conseguiram vencer depois as disputas presidenciais. Concordo, mas é uma grande vitrine, é um estado poderoso que tem um orçamento muito robusto. E é por esse motivo que o Valdemar Costa Neto ficou irritado com a reunião. Aquela reunião foi um barraco. Isso trouxe para nós, quem veio com a informação foi a Bela Megali.
Porque a reunião do Bolsonaro na quinta-feira era para mostrar uma união do partido, para exaltar o Bolsonaro. Olha só como o Bolsonaro ele é um perseguido, como o partido está unido com o Bolsonaro. Mas a repercussão foi péssima. A repercussão foi somente que o Tarcísio foi atacado pelos bolsonaristas, que o Bolsonaro foi derrotado na reforma tributária e que o Bolsonaro tem inveja do governador de São Paulo. Então o Valdemar Costa Neto ficou fulo da vida e culpou a repercussão negativa os bolsonaristas por ela. Foi isso que aconteceu. O bolsonarismo radical nos prejudicou. E o Costa Neto ficou muito furioso, porque ele queria dar uma boa impressão para o Tarcísio, para tentar convencer o Tarcísio a se filiar ao partido. Só que a impressão que passou foi uma impressão muito negativa, que o Tarcísio não é querido e que ele caiu numa grande armadilha. Até o Ricardo Salles bateu boca com o Tarcísio. E depois o Salles falou que o Tarcísio não é bolsonarista, tem que se provar à direita. Uma palhaçada só que irrita o Costa Neto e, claro, mostra um racha não somente no bolsonarismo da direita, mas um racha dentro do PL. Porque logo depois que o Bolsonaro falou que o PL tinha que estar unido para barrar a reforma tributária, 20 praticamente deputados do PL votaram a favor da reforma, mostrando que não há união no partido. O Tarcísio de Freitas, para vocês terem uma ideia, tem gente falando que ele saiu chorando da reunião. Essa é uma informação do Robson Bonin. Tarcísio ficou tão abalado, tão chateado, porque ele tentava completar as frases e ele não conseguia. Os bolsonaristas o vaiavam, o Bolsonaro o interrompeu, aí o Valdemar Costa Neto falou assim, não, ele tem que falar, vamos ouvi-lo. E ele usou uma desculpa lá de narrativa de esquerda, de direita, uma grande bobagem. E alguns disseram que quando ele saiu da reunião, ele terminou o discurso e foi embora. Quando ele saiu da reunião, ele estava com os olhos marejados e chegou até a chorar. Essa não foi uma informação confirmada pela assessoria, foi mais sim uma informação do Robson Bonin da Veja, que veio pra lá, veio pra cá, mas a informação confirmada foi que o Tarcísio de Freitas ficou muito chateado com o que aconteceu com ele na reunião, porque ele sente que caiu em uma armadilha. E sim, foi uma armadilha. Aquele palco armado para o Tarcísio de Freitas ser atacado foi uma forma de mostrar um boicote. Foi uma forma dos bolsonaristas do PL mostrarem para ele, você não é bem-vindo aqui. Não tente se filiar, porque você vai ter uma vida muito difícil. Agora, nós precisamos saber se esse boicote surgiu de modo natural, orgânico, ou se o Bolsonaro orquestrou esse boicote. Isso é muito importante, porque o Bolsonaro sabe que o Tarcísio é cogitado para se filiar ao PL, e o Romeu Zema também. São um partido poderoso, são dois postulantes a ocuparem a presidência da República em 2026, ocuparem o espaço deixado por Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso, e ele sabe que se o Tarcísio ou o Romeu Zema se filiarem ao PL, com condições de disputar 2026 porque Bolsonaro sair inelegível, ele, Bolsonaro, vai ficar completamente escanteado. Completamente escanteado. E ele sabe também que ele vai ter uma força no PL até 2024, quando depois ele vai ser chutado para fora do partido quando as eleições municipais terminarem. E aí o que vai acontecer? Porque ele tem processos ainda, vários processos vão se arrastar por anos. Então o Bolsonaro, ele teme que uma figura possa ofuscá-lo dentro do PL. Tanto que ele inibiu a candidatura de Michele. Michele não fala mais nisso, mas o Bolsonaro é o marido de Michele. E mesmo assim, aos pouquinhos, ela começa a ocupar alguns espaços, ganhar posições, e o Bolsonaro já até admite ela disputar alguma coisa. Mas o Tarcísio, o Bolsonaro não teria essa autonomia, não teria essa condição de inibi-lo. Então a disputa tá muito forte, tá ficando pior e a espiral de destruição do bolsonarismo, aquela máquina de moer adversários, está sendo utilizada para moer o Tarcísio. Um conflito que foi iniciado lá em março desse ano, quando o Tarcísio de Freitas se aproximou do Lula num gesto de distanciamento de Bolsonaro por conta daquele desastre das chuvas no litoral de São Paulo. Lembram dessa história? Link aqui no card. Os bolsonaristas ficaram fulos da vida com o Tarcísio. E nós falamos, esse é um movimento de conflito dentro do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo velho, que é o bolsonarismo radical do Bolsonaro, vai entrar em conflito, vai ter atrito com o bolsonarismo novo, que é o bolsonarismo menos radical, o bolsonarismo do Tarcísio, o bolsonarismo da Michele, talvez, o bolsonarismo Romeu Zema. Eles vão entrar em conflito. Não tem como. E agora já entrou. Eu vejo que o início do conflito foi justamente no episódio das chuvas em São Paulo. E o primeiro que percebeu e que disparou contra essa nova direita, entre aspas, foi Carluxo.
Carlos Bolsonaro atacou o Tarcísio de Freitas, como também nós já falamos, ele fez uma postagem falando da nova direita que estava limpando o popote com a esquerda, ou estava sendo usada de papel higiênico da esquerda. Ele não deu muitos detalhes sobre isso, mas na época todo mundo acreditou que ele estava atacando o Tarcísio de Freitas. O Carluxo, ele é a pessoa que mais entende o funcionamento do bolsonarismo. Isso é uma coisa importante. Por isso que eu falo que sem o Carluxo, o bolsonarismo perde muito. E o Valdemar Costa Neto ele deve saber disso. Por isso que ele escanteou, jogou para fora do PL, ou de perto do Bolsonaro, o Carlos. Porque o Carlos que desperta esse lado mais radical. Porque ele sabe como ativar o Bolsonaro vingador ou revolucionário. Tanto que o Carlos recentemente fez uma crítica indireta, ou deu uma indireta, né, ao Valdemar Costa Neto falando que, não, vamos dividir para conquistar, mostrando a divisão do PL. O Carluxo tem atacado porque o Carluxo percebeu que o papai se fedeu.